quem seria essa pessoa? João Adib. Caraca. Escolher um valor só, qual seria? Transparência, cara. Porque assim, Esse empreendedor precisa entender antes. precisa se planejar. Eu acho que não pode mais ser amador. Qual foi o erro mais caro que você vivenciou ali no setor? O que trava ali o pequeno e o médio porte brasileiro de poder escalar ali globalmente? Bem-vindo à Mesa de Gaut, pessoal. Seguinte, você que não conhece a Mesa de Gaut, aqui a gente convida líderes empresários, fundadores e empreendedores que constroem Brasil com as próprias mãos. E aqui é o seguinte, a gente convida eles para compartilhar com a gente vitórias, derrotas, porque empreender é isso, né? É perder, ter derrota, mas acertar rápido também. Vamos lá, e hoje eu convidei um cara extraordinário e o tema do episódio vai ser justamente comércio exterior e empreendedorismo. A gente vai entender como que é o bastidor de quem abre as portas para o Brasil lá fora e o que acontece por trás das empresas que fazem o Brasil chegar no mundo. Qual que é a cultura, os rituais, os desafios de quem vive em um setor que eu imagino que errar custa muito caro, né? E onde que é esse sucesso quando o Brasil chega lá fora, né? E aí, para isso, eu trouxe um cara que vive isso na prática, Flávio Rodrigues, fundador e CEO da Active Comex. Ele transformou a Active em referência no setor. E aí, ele vai contar pra gente hoje o que ninguém tá vendo nesse segmento, mas que todo empreendedor deveria saber antes de se jogar nesse jogo global aí. Flávio, cara, bem-vindo à Mesa de Gaut. É um prazer te receber aqui, meu parceiraço. Valeu por topar esse convite. Legal, Rafa. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Fazer parte desse projeto da Mesa de Gaut. Falar um pouquinho da nossa experiência relacionada à área de comércio exterior. Maravilha. Falar um pouquinho da Active Comex e tudo, né? A nossa jornada aí que desde o início da nossa atividade empreendedora a gente possa estar compartilhando com o público da Mesa de Gaut. Cara, maravilha. Obrigado mesmo. Flávio é um parceiro que a gente tem na Vintel. Flávio, queria iniciar contigo, que é o seguinte, eu acho que nem todo mundo conhece o que uma empresa de Comex faz, né? Então é importante a gente compartilhar com a nossa audiência, né? Você que está aí na academia, em casa, no trabalho não pode, mas está na folga hoje, compartilha com a gente, com o pessoal, como que é esse dia a dia de vocês, né? Para quem tem uma empresa de Comex, o que vocês fazem de fato, para a gente entender melhor. Legal. A atividade de comércio exterior é bastante complexa, né? Quando você começa a ir nos detalhes de cada etapa da operação, porque são diversos intervenientes dentro do processo, né? Tá. Durante uma operação de comércio exterior, sempre tem o exportador e o importador, né? Então, é o vendedor e o comprador em cada origem e destino. Porém, para executar esse trabalho posteriormente, é obrigatório você ter diversos parceiros logísticos, aduaneiros, transportadoras, e até, no caso, até as aduanas, né, de cada país, que faz parte diretamente em todos os processos, né? Então, quando você vai executar e elaborar toda e qualquer parte da negociação, inicia-se sempre pelo comprador exportador, né, em relação à mercadoria de interesse. Posteriormente, tem que agregar esses valores, essas responsabilidades, para até onde vai iniciar a responsabilidade do importador e aonde termina a responsabilidade do exportador. E com isso começa a ser a contratação dos operadores logísticos, dos intervenientes do processo. Dependendo de cada produto, pode ser que existe alguns órgãos anuentes que vão ser os controladores para verificar se há ou não a possibilidade, a autorização de entrar a mercadoria naquele determinado país, registros, licenças. Então, são diversos fatores que se fazem obrigatório em toda operação analisar, identificar o que é obrigatório ou não para que a operação conclua-se de forma eficiente, exatamente para minimizar custos e até eficiência dentro do processo logístico. Então, a Active Comex, hoje ela consegue inicialmente auxiliar as empresas, olhar a cada operação
quais seriam esses intervenientes necessários para que a operação seja desenhada de forma correta. Cara, pô, bem legal. E assim, eu realmente tenho bastante dúvida sobre esse segmento, né? E aí, imagino que seja a dúvida da nossa audiência também. Quem que é o cara ali, a empresa, qual que é o cliente, qual que é o perfil dele para chegar ali na ActiveComEx? Legal. Hoje, o nosso perfil de cliente, nós focamos nas soluções para pequenas e médias empresas que querem iniciar a sua atuação no comércio exterior e não sabe por onde, né? Ou até mesmo empresas que já têm uma atuação, já têm operações regulares e querem atuar com uma operação de alta performance, né? Então, por um exemplo, pequenas empresas que têm um potencial produto, já atuam no mercado, já têm ali toda uma expertise naquela determinada área, mas querem otimizar custo ou querem até iniciar uma nova unidade de negócio e não sabe por onde. E o comércio exterior acaba sendo uma grande opção, porque a gente consegue desenvolver fornecedores, desenvolver produtos, desenhar toda uma operação logística, tributária e aduaneira para que ele consiga se posicionar e competir assim como os grandes players do mercado, e com isso aí abrindo novas oportunidades de negócio no mercado local. Caramba. Cara, e assim, eu imagino que seja bem desafiador você controlar toda essa gestão ali, né, de negociação país, Brasil e também com o teu cliente, né? Porque você tem que trazer as melhores opções, sim, naturalmente ali pro teu membro ali da ActiveComEx. Mas, bom, eu te conheço no off, né? Sei que você é um cara bastante empreendedor, né? E conversando com outras pessoas ali também, com o Rafa, que trabalha contigo, ele disse que você já demonstrava isso desde novo, né? Desde sempre. Tem histórias interessantes, né, aí que ele me contou, que talvez a gente compartilhe aqui. Mas, cara, como é que você caiu nesse universo do comércio exterior? Cara, na verdade, falando um pouco da minha história, eu não venho de uma família empreendedora, né? Tá. Meus pais sempre trabalharam como CLT normal. Sim. Minha mãe era bancária, meu pai trabalhava numa indústria química e possivelmente você já teve aquele momento na adolescência onde seus pais começaram a cobrar lá o que você vai querer fazer da vida, né? Acho que todo mundo passou por isso. Sim. Aquela fase da nossa adolescência que não quer saber de nada, tudo é farra, festa e tudo mais. E foi quando meu pai começou, né, a ser um pouco mais incisivo em relação a isso. Foi quando eu comecei aí na transição lá do primário para o ensino médio. Caramba. E ele começou a me cobrar e com isso a gente conversando a respeito, né? Ele mencionou que tinha uma pessoa que trabalhava na empresa dele, era uma multinacional química, e aparentemente era um garoto lá, e ele estava destacando exatamente porque ele estava representando a empresa internacionalmente. Caramba. Como trader em eventos internacionais, negociações. E com isso viajava ao mundo representando a empresa, ganhando algumas vezes até em dólar. Moleque novo. Estendendo aí as viagens de trabalho, né? Pegando alguns dias a mais aí para conhecer o país. Caramba, E eu falei, poxa, eu quero ser esse cara aí, né? Viajar pelo mundo, a empresa pagando, fazendo negociação e ainda ganhando em dólar. Ganhar um troco ainda, né? Então, naquele primeiro momento foi aonde que me despertou, né? No caso, o interesse em trabalhar na área de comércio exterior. Comecei a estudar um pouco a fundo, né? Sim. Todas as questões da área e ver o quanto que isso é importante no mercado global, no nosso dia a dia, né? Sim. A gente às vezes nem tem noção, mas tudo que hoje a gente consome, muitos dos produtos têm parte importada, então consegui bastante informação e consegui aí me despertar em relação a esse interesse nessa área de comércio exterior. E, obviamente, né, por trabalhar em comércio exterior, uma dos pontos principais é exatamente a língua inglesa, né? Então, caramba. Desde os 13 anos, com isso, eu iniciei os estudos no inglês. E, coincidentemente, também o meu professor de inglês estava fazendo comércio exterior. Então, acabou tendo também esse incentivo de já falar com pessoas que trabalhavam na área. E isso só me consolidou o interesse em trabalhar no comércio exterior, porém, obviamente, né, até então, somente com informações bem superficiais, não entendendo realmente a dinâmica do dia a dia, sim, igual mencionei aí de todos os intervenientes do processo. Cara, mas eu acredito que é a melhor forma de empreender, né? A melhor forma, assim, eu tô sendo um pouco radical, mas
uma das boas formas de empreender é justamente você empreender com o dinheiro dos outros, né? Muito. Então, justamente. Quanto tempo você ficou nessas empresas aí, né? Trabalhando para outras empresas de Comex, no caso? Exato. Até complementando, né, a minha história, então com isso eu já havia definido que eu ia fazer comércio exterior. Entendi. E acabei tendo a oportunidade de cursar administração com ênfase em comércio exterior na PUC em Campinas. Cara, legal. E só que até então, meu objetivo, como eu mencionei, era trabalhar aí em alguma multinacional, fazendo aí essa representação como trader, gerente de comércio exterior. Sim. Seria até então esse o objetivo. Uhum. E no primeiro ano da faculdade foi somente realmente o curso, né? Porque lá em Campinas, até hoje, pelo menos eu acredito que seja igual. No primeiro ano de faculdade é muito difícil você conseguir programa de estágio. Putz, sim, cara. Então, as empresas até já selecionam o programa de estágio a partir do segundo ano de faculdade. Uhum. Então, o primeiro ano realmente foi só curtir, tranquilo, matar aula e tomar cerveja. Mas o segundo ano, realmente, a gente já foi já para fazer essa busca da iniciativa a trabalho. E eu acabei participando de alguns processos seletivos. E lá na época tinha um processo seletivo que era muito procurado, né? Por causa de toda uma estrutura que eles possuem em relação ao job rotation, até viagens internacionais para preparação dos potenciais candidatos que eles consigam vislumbrar lá, né, de carreira na empresa. Uhum. E eu estava com uma expectativa muito grande de entrar nessa vaga, acreditava que eu tinha todo o perfil, cheguei até a fase final, creio que tinha umas 2.000 pessoas lá e obviamente algumas vagas, cada gestor acabava escolhendo lá o perfil de candidato que ele entendia que seria viável para ele. Eu cheguei na fase final com a gestora e, infelizmente, eu acabei não adentrando porque ela me disse que eu não tinha experiência profissional. Oh. Então, eu falei, poxa, 18 anos, fazendo faculdade, Sim. já, né, com domínio na língua inglesa, porém ainda tinha que ter a experiência profissional. Então, acabou me pegando, né, de certa forma, uma primeira frustração, vamos dizer assim, na carreira profissional. E aí com isso, né, eu comecei a conversar com as pessoas e o meu sogro já trabalhava numa empresa também lá em Campinas, era uma indústria têxtil e ela já atuava no comércio exterior. E conversando com ele, ele falou assim, bom, se o problema é você trabalhar, então eu vou arrumar um emprego para você. Porra, top, aí ele cara. foi exatamente numa assessoria em comércio exterior, qual prestava serviço para a empresa dele, né? Ele Caramba. Tinha lá um certo cargo de gerência lá e... Você tinha 18 anos? Tinha 18 para 19. Caramba, bicho, muito novo, velho. E aí com isso ele falou, bom, você vai lá trabalhar com os caras, conversei lá, os caras vão arrumar uma vaga para você fazer lá. E para mim foi legal, porque assim, no primeiro momento foi um choque, porque eu estava, né... provisionando trabalhar numa empresa grande, multinacional, para ter aquele plano de carreira, como mencionado. Sim. Quando eu cheguei lá numa outra realidade, com um escritório pequeno, eram 4 sócios, todos eles qualificados nessa área de prestação de serviço, que até aquele momento eu nem sabia quais eram as atividades, essa parte de despacho aduaneiro, agenciamento de carga, terminais, transporte rodoviário, eu ainda não tinha vivido, né, esses detalhes da operação e foi um choque porque até então eu estava querendo trabalhar na área do cliente, né, do cliente Sim. exportador ou importador, não na área do prestador de serviço. E, porém, até aquele primeiro momento eu falei, ok, vou trabalhar, quem sabe posteriormente a gente acaba sendo aí um passo para iniciar nessa área. E foi onde eu comecei a entender um pouco do dia a dia da empresa, exatamente esses intervenientes, o que cada um faz, qual que é a responsabilidade do despachante aduaneiro, o que é Receita Federal, Visa, Caraca, agente de carga, transporte, armazém, todas essas complexidades que é o nosso dia a dia, e eu vi o quanto que isso é importante e vi ali que existe uma oportunidade ali de me preparar para fazer algo próprio, né? Foi aí que acabou despertando em mim aí essa parte do empreendedorismo, Caramba. Olhando o pessoal no escritório pequeno e achando que eu tinha capacidade de estudar, me preparar e me desenvolver para um dia ter um escritório próprio. Então foi aos 19 anos aí que me despertou essa questão aí de empreendedorismo. Cara, de uma frustração ali, né, inicial, mas que talvez se não tivesse acontecido, você estaria em outra empresa, provavelmente, e sem essa chama de empreender, né? Então, eu acho legal isso, porque
às vezes a gente olha para trás, né, e vê algumas frustrações que a gente teve quando mais jovem e fala, cara, na hora era caro, né, pra gente, porque, pô, jovem quer sempre o big player, né? E aí, no final, aconteceu conforme realmente precisava acontecer, né? Sim, que mudou tudo, né? Mudou minha trajetória completamente. Tua faculdade foi aí, na verdade. Foi ali. Foi ali. E aí, beleza, tá. Aí tu teve ali essa chama do empreendedorismo, e aí como é que você... Quando que foi ali essa concepção da Active Comex? Eu vi ali a oportunidade, Sim. né? Então eu estava já no início do segundo ano de faculdade. E, obviamente, acho que desde o começo a gente começa a saber que as coisas, né? Ninguém faz nada sozinho. E tive a oportunidade, né, de ter um amigo naquele momento da faculdade junto, qual eu acreditava no potencial. Tínhamos uma sinergia de amizade, mas também via nele um potencial profissional, o qual eu apresentei o projeto para ele e o convidei para ser o sócio da minha empresa, desse projeto. Então a gente começou a detalhar, buscar informações sobre o mercado e ambos se comprometeram e ficamos por 3 anos fazendo um planejamento estratégico da empresa, se preparando, Caramba. tirando todas as licenças. Por exemplo, para ser despachante aduaneiro, você se faz obrigatório ter uma comprovação de 2 anos de experiência na área. Então, eu fui me preparando, tendo toda essa capacitação para que, ao término da nossa faculdade, nós tivéssemos já a nossa empresa aberta. Então, tivemos aí esse tempo preparatório para se desenvolver em estudos na faculdade, estudos adicionais e registros e ciências no paralelo, para que quando acabássemos aí a faculdade, tivéssemos aí todas as licenças e estarmos aptos a estar abrindo a nossa empresa que ocorreu aí com êxito. Caramba, cara, que legal. Porque vou ser bem sincero contigo. Eu acredito... Bom, eu fiz faculdade também, né? Só que eu fiz de Direito e também tive a oportunidade de fazer História. Bem diferente com o que eu trabalho hoje, né? Legal. É legal, mas é bem diferente. Mas eu acredito que não é todo mundo que tem esse despertar durante a faculdade de, assim que acabar o curso, já ter o negócio ali formado, né? Vamos nos preparar. Geralmente, assim, a galera tem muito sonho, né? Sim. Pô, acabou a faculdade, vou tentar trabalhar no escritório, como você também já tinha essa ideia, mas você já sair da faculdade já com o negócio acontecendo e se preparar com todas as licenças, porra, isso é muito legal, isso é uma lição, cara. A gente conseguiu entender, buscar informações do mercado e ter o tempo para que realmente na hora que abríssemos a empresa tivéssemos tudo preparado já e cientes do que era obrigatório para conseguir fornecer esse tipo de serviço. Entendi. Né? E iniciamos na parte do desembaraço aduaneiro, como eu mencionei, para atuar nessa área precisa ser despachante aduaneiro, ter um registro perante a Receita Federal, é todo um processo e comprovação técnica para isso. Uma burocracia, né? Uma burocracia, né? Como sempre no Brasil. Sim. Ainda mais envolvendo a Receita Federal. Então tem toda lá uma prova, comprovação técnica para você fazer. E eu consegui com êxito passar por essa etapa para iniciar nessa parte do despacho aduaneiro. E iniciamos então, né, a minha primeira empresa com esse sócio. Não era Active Comex ainda? Não. Era uma outra empresa que chamava-se Swiftlog. Tá. Foi a minha primeira empresa com o antigo sócio e conseguimos aí ambos, né, 2 jovens, ao termo da faculdade, iniciar aí a jornada empreendedora e ver os desafios aí realmente no dia a dia, que só quem empreende, né, sabe o que acontece. Cara, mas isso é maravilhoso, né? Porque já saiu da faculdade. Você formou com quantos anos? Com 21. Nossa, novo pra caramba, brother. Eu não quero... Se eu olhar a minha trajetória com 21 anos, meu Deus do céu. É até complicado falar, não pode falar no podcast aqui. Não pode ir pro ar. Mas, cara, pô, parabéns por essa trajetória, irmão. E beleza, aí quando você finalmente criou a Active Comex, você já estava com mais experiência, Sim. naturalmente, já tinha errado bastante, Sim. né? Não que a gente deixe de errar, pô, né? Empresário erra o tempo inteiro e acerta também. O saldo tem que estar positivo. Sim. Importante é isso. Quando você criou a Active Comex ali, no início, e aí, né, nesse primeiro momento, qual foi a atividade ali, né? O que te fez pensar que, puta, agora o jogo ficou sério, na Active Comex? Sei lá, um grande deal ali, um grande negócio,
sei lá, alguém que você contratou? Quando que você pensou, olhou pro Active Comex e falou, cara, agora não tem como voltar. Não tem como dar para trás. Sim. Primeiro que no Active Comex eu consegui exatamente fazer esse diagnóstico do que eu errei para trás, né? Foram quase 15 anos da minha empresa anterior. Putz. Em sociedade. E hoje na Active Comex eu estou sozinho, então eu consegui fazer um diagnóstico entendendo quais eram os meus pontos fortes, meus pontos fracos e o que eu tinha que focar para conseguir, primeiramente, manter o que eu havia construído, clientes que seguiram comigo, né? Porque continuam atuando no mesmo segmento e prestação de serviço, e focar realmente no que a gente pode agregar de diferencial para as empresas, né? E o nome da Active até vem nessa situação de ser uma empresa mais ativa. Entendi. Antes nós éramos, de alguma forma, uma empresa mais passiva na questão de aguardar os clientes nos passarem as instruções de base, as coordenações. Hoje a gente quer compartilhar o nosso conhecimento, entender um pouco mais o dia a dia da empresa, quais são os projetos e com a nossa expertise em comércio exterior, auxiliar nessa estratégia para que ele consiga atingir esse objetivo. Então, na Active Comex foi exatamente essa estratégia de conseguir focar em como agregar com o nosso know-how oportunidades no exterior. E você mencionou em relação a quando ficou sério, foi exatamente quando tivemos aí, né, o primeiro êxito se posicionando dessa forma. Durante a pandemia, né, foi onde diversos setores foram diretamente impactados. Sim. E um setor em específico, que é de óleo básico, que é um produto, que é um derivado de petróleo, né, e hoje é totalmente controlado aqui no Brasil pela Petrobras. A Petrobras fechou algumas refinarias, né, e acabou diminuindo toda uma quantidade de cotas aí e volume que era disponibilizado ao mercado, foi onde um cliente nosso acabou me solicitando exatamente um pedido de socorro, vamos dizer assim, na questão de identificar um novo fornecedor internacional, porque senão a empresa dele aqui ia parar no Brasil por causa que ele não tinha mais essa matéria-prima, né? A óleo básico é uma matéria-prima principal para a indústria de lubrificante. Sim. Foi quando eu comecei a fazer esse trabalho de desenvolvimento de fornecedores de produto no exterior. E com isso a gente conseguiu não somente suprir uma demanda para a manutenção da fábrica dele naquele momento, mas também iniciar uma nova unidade de negócio que é a distribuição. E hoje ele está entre os 10 maiores importadores e distribuidores de óleo básico no Brasil. Caramba. E com esse volume e desse trabalho que foram feitos com grandes players internacionais e posicionamento que a gente vê no mercado, hoje é um case de sucesso que a gente acaba compartilhando também com outras empresas. Caramba. Cara, que legal. E Flávio, me fala uma coisa. Hoje vocês atuam em todos os continentes? Como é que é essa atuação da Active Comex? A Active Comex, hoje nós estamos presentes em mais de 95 países, em todos os continentes, porque nós podemos estar coordenando, né, e auxiliando os clientes em qualquer operação, seja de importação e exportação. Tanto no modal aéreo quanto no modal marítimo, cargas containerizadas, cargas fracionadas. E a gente consegue fazer esse auxílio para que dê o suporte ao cliente não se limitar. O pessoal hoje fala muito em China e tudo mais. Não, a gente vai identificar e auxiliar os nossos clientes a fazerem oportunidades de negócio, tanto na exportação ou na importação, seja de qualquer país aí do mundo. Do mundo. Cara, para quem está ouvindo agora, não sei qual momento que você está ouvindo ou assistindo aqui à mesa, mas está tendo um conflito, né, no Oriente Médio ali e é muito propício falar com uma pessoa de comércio exterior nesse período, né? Como que, eu imagino que impacta, mas eu queria ouvir de você como que é esse impacto para a Active Comex e para empresas do segmento nessa parte do cenário global, né? E como é que funciona ali o dia a dia para vocês se prepararem para isso. Cara, a primeira coisa que para nós de imediato que impacta é a variação do dólar, né? Então, dólar, imagino. o câmbio, o euro, que são as principais moedas aí negociadas no Brasil. Qualquer situação internacional, seja de guerra, seja política, infelizmente até às vezes interna aqui pelos nossos políticos, infetam diretamente na nossa variação cambial. E com isso, obviamente, impacta nos resultados e projeções realizados pelos importadores e exportadores.
Então, isso é o que bate de imediato e influencia as nossas operações de importação e exportação. E o segundo ponto é a parte logística, né? Infelizmente, agora estamos nessa situação aí entre Estados Unidos, Israel, Irã. Porém, a gente, infelizmente, está tendo uma consequência, ou já houve no passado a Israel com a Palestina. Sim. E acabam tendo alguns, né? Por um exemplo, quando começou em Israel na Palestina, houveram alguns ataques de piratas em navios de carga passando ali pelo Mar Vermelho, onde acabou tendo que fazer toda uma alteração da rota, os fretes aumentaram drasticamente, as rotas atrasaram. Então isso acaba também impactando toda uma logística, uma programação para que a gente possa atender as demandas das operações para os nossos clientes. Então essa questão da geopolítica, ela influencia diretamente no nosso dia a dia, nas nossas programações, né? Por um exemplo, hoje que nós estamos falando do Irã, onde tem ali o acesso daquela área ali, acaba circulando 30% praticamente aí do óleo bruto mundial, e é onde que além, se houver algum impasse, que eles até de alguma forma informaram que é a possibilidade de fechar aquela área, vai impactar o valor do petróleo, vai novamente aí ter que alterar as rotas do mundo, e isso vai atrapalhar a logística global como um todo. Cara, eu tava... o time aqui da produção até escreveu uma coisa bem interessante, que o espaço aéreo lá do Oriente Médio fazem 10 dias ali que está praticamente vazio, né? E aí as rotas comerciais, elas estão suspensas ali do Irã ao Mediterrâneo. E aí é natural que os custos aumentem, né? Por conta dessas rotas comerciais que estão suspensas. E acaba gerando oportunidades inesperadas, né? Porque tem que fazer um redirecionamento logístico, né? Tudo isso acontecendo, eu imagino que crie para o Brasil alguma rota alternativa, né? Talvez entre Ásia e Europa. Como é que vocês olham isso? Com certeza. Aí você acaba tendo que identificar outros players que possam suprir aquela demanda, né? Nesse primeiro momento, a Ásia acaba sendo uma possibilidade. E o próprio Estados Unidos também, né? Em relação a esse produto específico do petróleo, é um grande player que acaba se despontando aí como um potencial fornecedor para o mercado brasileiro de determinados produtos derivados de petróleo. Então, a gente acaba tendo que ficar atento a esses movimentos, porque qualquer ação em real time pode viabilizar uma operação do que impactar todo um projeto que possa ser impactado diretamente devido a essas ações internacionais. Cara, isso é bem complicado, né? O que tá rolando, o que está acontecendo, porque impacta, obviamente, não só o teu segmento, mas todo, né? E um tempo atrás teve aquela guerra tarifária, né? Que o Trump impôs ali, colocou, né? Para os países apresentarem as suas melhores ofertas. Embora o Brasil não tenha sido o principal alvo, né? Como que o segmento ali pode se posicionar estrategicamente para justamente ter destaque nessa guerra tarifária ali? Cara, obviamente isso aí acabou girando o mercado de uma forma muito rápida, porque começaram a haver oportunidades de como continuar a viabilidade de determinados produtos. E o Brasil, igual você mencionou, foi um dos países menos afetados inicialmente em relação a essa guerra tarifária relacionada pelo presidente Trump. E com isso, alguns produtos qual o Brasil tinha a China, por um exemplo, como principal competidor, acabou havendo a oportunidade de o Brasil escalar a sua presença dentro desse mercado, porque as qualidades do produto, né, era praticamente as mesmas, porém o custo de produção na China é menor. Então, a partir do momento que os Estados Unidos aumentou essa tarifa da China, os produtos de origem brasileira se tornaram mais competitivos. Então, teve diversas empresas brasileiras que fizeram um esforço, uma estratégia mais assertiva e mais em escala para conseguir aproveitar o momento. Sim. E conseguir essa presença naquele mercado americano.
Então, houveram diversas oportunidades, até de empresas chinesas querendo comprar empresas brasileiras para conseguir ter o Brasil como hub de exportar para o Brasil. Então, é exatamente como mencionei. Essa geopolítica que mexe, ela acaba abrindo oportunidades para quem está atento, consiga aproveitá-las de uma forma potencial e gerar novas oportunidades de negócio. Cara, tem que estar antenado, né? Então, tem que estar ali, e não só Brasil, tem que ficar ligado em todo o que está acontecendo na geopolítica. Mas beleza, aí a gente tem essa oportunidade, justamente porque o Brasil não foi o principal alvo ali, né, dessas tarifas ali que aconteceram. Só que tem uma questão, a gente até estava conversando em off ali, que é o governo, né? E não tem como não entrar nesse assunto, né? Que impacta diretamente importação, exportação, né? Embora o Brasil entre nesse escopo de oportunidade por conta dele não ter sido o principal alvo, né, de tarifa, tem o governo que pode ajudar ou pode atrapalhar. Me fala um pouco disso, cara. Como que você enxergou esse contraste da transição de um governo de direita ali para um governo de esquerda? Como que é isso para a Active Comex hoje? Impactou diretamente, porque muitas empresas estavam investindo, aumentando o seu volume de importação, até investimento de expansão de fábrica. Todo mundo acaba, de alguma forma, nesse setor de investimento, dando uma segurada para entender o que acontecia nesse novo governo. E, infelizmente, o que a gente vem acompanhando e está provisionado não são informações positivas ao mercado. Todo mundo acaba ficando bem reativo quanto a isso. E o próprio custo, né, do capital hoje está muito mais caro do que estava no passado, né? Hoje a gente está falando uma taxa básica de juros a 15%, o dólar chegou em determinado momento a 6,40, acabou reduzindo agora. Então, infelizmente, são situações que ocorrem no dia a dia e impactam diretamente, igual, por exemplo, eu comentei em relação ao câmbio. Infelizmente, acontece alguma fala aí do nosso governo, do presidente, e impacta diretamente no mesmo momento a variação cambial. E isso muitas vezes, prejuízo diretamente para o importador. Que ele está ali fazendo todo um cálculo provisionado em cima de uma determinada taxa de juros, taxa da variação cambial, e automaticamente com o aumento está tirando realmente o resultado dele. Então, isso para nós impacta muito, né? Eu até brinco com alguns nossos clientes assim, o governo não precisa nos ajudar, ele só não precisa nos atrapalhar. A partir do momento que ele não atrapalhar, ele está nos ajudando demais. Cara, só ficar tranquilo, né? É só não atrapalhar. Assim que ele não atrapalha, ele já nos está ajudando bastante. E, infelizmente, esse governo aí, dá toda a situação econômica, fiscal, não está ajudando a economia e quem realmente quer fazer o Brasil acontecer. Cara, é complicado, porque dada a oportunidade que a gente tem de se destacar no cenário global, vai o governo e solta alguma nova, né, alguma frase ou algum posicionamento que fica elas por elas ali, né? Ou pior, né? Ou piora. Então, eu vejo que o governo anterior não sou o melhor especialista disso, mas não teve essas oportunidades que esse governo está tendo de ter destaque, de ganhar destaque no cenário mundial, né, cara? Total. E a gente até, né, entre nós, a gente brinca na questão que esse governo a gente só precisa sobreviver, né? A gente precisa sobreviver porque realmente, né, os cenários não vêm a nos ajudar numa situação propícia a alavancar. Então, é um momento de cada um olhar dentro do seu business, como que você possa estar sendo mais eficiente, fazendo aí talvez ações pontuais, porém bem assertivas, do que ficar querendo inventar agora numa situação que o mercado não está propício para isso. É isso, cara. Vai ter que fazer o básico bem feito, né? Voltar para o básico. E, bom, ontem, especificamente, o presidente Trump publicou, né, que houve um acordo, né, de cessar-fogo ali entre Israel e o Irã. E em torno de 24 horas após esse cessar-fogo, a guerra, que ele chamou de guerra de 12 dias, iria se encerrar. Porém,
eu dei uma lida hoje mais cedo, parece que o Israel acusou o Irã de ter não cumprido ter violado, né, esse acordo, e eu li ali também que Irã desmentiu, né, essa declaração do Trump. E aí, qual que é a minha provocação aqui? As empresas de comércio exterior, tradicionalmente, fazem um planejamento de médio a longo prazo. Pelo menos deveriam, né? Pelo menos deveria. Mas aí, o que acontece, cara? Existem essas decisões geopolíticas que mudam o jogo, cara, em horas. Ontem eu fui dormir com essa notícia. Hoje eu acordei totalmente diferente, né? A decisão geopolítica ali mudou em menos de 12 horas. Como que a Active Comex faz para transformar a cultura organizacional para responder essa realidade ali? Um exemplo direto em relação ao câmbio, né? Se a gente pensa em uma guerra, automaticamente a perspectiva é que a moeda estrangeira, o dólar, a variação cambial, ela tem aí uma variação, né, para alta. Então, por exemplo, ontem, quando estávamos analisando isso aí, vários clientes estavam ligando para entender quais seriam as sugestões de travar o câmbio. Fazer um hedge futuro, pagar um ágio, porém já travar o risco, porque já está todo mundo na perspectiva de ter uma guerra. Aí quando o Trump vai lá e fala que é isso aí, então o mercado se acalmou, não, então não vai ter nenhuma variação. Aí hoje a gente acorda novamente com essa notícia que não foi respeitado esse possível acordo e pode ser que continue, né, essas questões aí de armamentistas. Então, para nós, a gente fica nessa encruzilhada em qual informação acreditar, porque acho que é tudo uma guerra de narrativas, né? Sim. Então, cada país falando uma situação, né? Às vezes o que chega na imprensa para nós também pode ter algum viés ideológico ali, né? E a gente fica trabalhando com essas informações, tendo que tomar uma ação para defender o nosso negócio. Né? Caramba, cara. E, por exemplo, uma coisa que ocorreu também nessa questão de geopolítica com o governo dos Estados Unidos e o chinês, nós estávamos trabalhando até 2 meses atrás, no máximo, numa faixa de preço de dólar, uma faixa de frete internacional marítimo, aonde quando houve esse aumento tarifário pelo governo americano, automaticamente ficou represado muitas das exportações da China que tinham destino nos Estados Unidos, exatamente por inviabilidade de exportação devido àquela guerra tarifária. A partir do momento que houve um acordo e diminuiu, né, novamente aí dentro do patamar que houve a viabilidade, a continuidade dessas exportações, todo o mercado asiático, que essa demanda que estava represada da China para os Estados Unidos, acabou tendo uma centralização de serviço logístico para aquele país, onde os fretes hoje estão praticamente o triplo do preço que estavam há 2 meses atrás. Caramba. Então, isso automaticamente hoje impacta nas operações, porque dependendo do produto, quando é uma commodity, não tem um valor muito agregado, esse custo logístico impacta diretamente na viabilidade da operação. Sim. Então, se a gente está falando de um frete que houve um aumento e agora uma probabilidade de aumento dessa conversão cambial, pode impactar uma operação que você achava que ela era viável, ela pode se tornar um prejuízo e você conseguir repassar isso para o cliente possivelmente aqui no Brasil é muito difícil. Então a gente fica nesse gangorra, risco, né, cara? nesse risco de todas as frentes aí. Cara, que desafio, Flávio. E aí, beleza, tem vários fatores, né, que não tem como a gente fechar o olho, que é a guerra, aí tem o fechamento do espaço aéreo, política comercial agressiva dos Estados Unidos. Se fosse para você fazer uma previsão, assim, daqui 12 meses, né, de quais setores que podem, sei lá, pensar disruptivo, assim, vai. Daqui 12 meses ali, setores que podem surpreender, né, e acabar se beneficiando desse caos global. Para onde você olharia? Se nós falarmos de importação, o risco eu acho que é a questão do petróleo, tá? O petróleo tem uma alta, até vi ontem o governo da Petrobras falando que vai segurar mais uma vez o valor em paridade ao mercado internacional, seja em dólar até em relação ao valor do petróleo cotado internacionalmente, para não haver essa inflação. Só que isso aí a gente sabe, né, que vai chegar uma hora que não tem controle, vai impactar o mercado brasileiro. E os alimentos, né? Porque tudo acaba depois sendo uma consequência, a logística,
de alguma forma, isso vai chegar no alimento e vai bater na inflação. Então, acho que isso é um risco que a gente tem aí com as taxas de juros altas, que vai impactar novamente a nossa economia diretamente nesses próximos 12 meses. Entendi. Hoje, qual que é o país que a gente mais... Para qual país que a gente mais exporta? Depende do produto. Depende do produto, Depende né? do produto, depende do produto. Hoje o Brasil é um país praticamente exportador de commodity, né? Infelizmente... Você falou, né? A fazenda do É a mundo, fazenda do mundo, né? Então, infelizmente, essa falta de investimento que precisa ter uma política pública para que o Brasil pare de se tornar somente essa fazenda no mundo, mas também exportar tecnologia, produto de valor agregado, né? Não somente vendendo commodities, o que hoje é o que mais tem representatividade dentro da nossa balança comercial. Sim, ali fora a gente estava conversando, né? Justamente sobre essa questão da commodity, né? Do Brasil exportar mais commodity. E o Brasil é uma das 30 maiores potências comerciais, porém ele exporta menos que a Holanda, que é um país ali menor que o Ceará. E aí, na sua visão, o que trava ali o pequeno e o médio porte brasileiro de poder escalar ali globalmente? Cara, às vezes é cabeça e até muitas vezes também, até dando um exemplo atual, que o Brasil ainda acaba sendo um país explorado, né? Por exemplo, eu tenho uma operação que é de lítio, de hidróxido de lítio, né? Sim. A matéria-prima é lítio. E aqui no Brasil, lá na área de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha lá, é identificado uma das potenciais áreas, reservas do mundo de lítio, de mineração. E quando identificado e houve esse boom dessa matéria-prima no mercado internacional, até então vieram diversos investidores internacionais, onde já fizeram todo já um consórcio, um loteamento daquela área, para o quê? Extrair novamente esse minério, mas não beneficiar e agregar o valor aqui numa bateria de lítio ou produtos valor agregados. Eles querem realmente só minério bruto, onde vai ser exportado esse minério bruto para esses países. Então já está praticamente loteado para determinados países investidores, onde lá será feito todo o beneficiamento, agregar o valor para suprimento local, até mesmo exportação, né? Algo semelhante já acontece com o nosso minério de ferro, né? Exporta minério de ferro, depois volta já o produto acabado industrializado. Então isso é uma coisa recorrente que os estrangeiros, por ter o capital, por ter já essa visão de gerar um negócio, muitas vezes o Brasil, por não ter às vezes, acesso a esse dinheiro, acaba se posicionando mesmo dessa forma aí como apenas um produtor, né? Não como, né, um gerador de valor, e acaba, infelizmente, impactando nesse volume aí de exportações, né? Falado quanto não somente a volume, mas também valor agregado. Cara, para a gente entrar um pouco ali, né, até da operação em si da Active, cara, errar custa caro, naturalmente, né? Eu imagino que um erro de documentação, sei lá, na China pode gerar uma multa milionária ali, que pode até quebrar o negócio, dependendo. E aí, como que dentro ali da tua operação você ensina o time a antecipar esse erro e agir rápido antes que aconteça algum tipo de dano? Cara, primeiramente é planejar a operação. A gente se posiciona como um parceiro estratégico dos clientes, entendendo qual que é o produto, qual que é o mercado, qual que é a aplicação, se é um insumo que vai fazer parte de um processo produtivo, se é um produto acabado que vai ser revenda, se vai revender dentro do estado, se vai revender fora do estado, online, para pessoa física, entendendo qual que é o produto e o business do cliente, a gente faz todo um diagnóstico da operação e um planejamento, tanto olhando a parte tributária, aduaneira e logística, para que ele consiga, desde o começo da operação, ter consciência de todas as etapas do processo, todos os custos que envolvem e até possíveis liberações, registros, licenças para ele atuar dentro daquele determinado mercado. Então, com isso, a gente já consegue fazer todo um diagnóstico, um checklist com ele para identificar se todas as etapas que se fazem obrigatória para ele atuar naquele mercado estão confirmados e habilitados para fazer essa operação. E com isso ele consegue fazer a importação desde o início das suas atividades de uma forma assertiva, em alta performance, minimizando exatamente essas surpresas negativas em relação à falta de documento, falta de habilitação, porque vai gerar
um atraso, e esse atraso aqui no Brasil, infelizmente, o custo é muito alto. Então, todos os detalhes que são muito importantes, e isso é realmente só quem tem a expertise em comércio exterior vai conseguir ir no detalhe, conseguir gerenciar isso para que não impacte exatamente na operação final do cliente. Cara, legal. E esse valor tá no nome, né? Active, porque você atua como uma operação ativa, e eu gostei do que você falou aqui, até anotei, que é parceiro estratégico. Você atua basicamente como um sócio dele. Né? Exatamente. É um sócio as a service, vamos colocar assim, né? Se é que existe esse termo, né? Você vai fazer a parte mais complexa ali para ele não ter nenhum risco. E, cara, bem legal, né? Essa forma de atuação. Existem outros negócios que... Bom, esse é o diferencial, né, da Active Comex, mas imagino que não tenham outros negócios que têm essa ativação, né, de Active ali. Sim. Não, hoje a solução da Active é exatamente ser um operador logístico integrado e com soluções de comércio exterior focada exatamente em oportunidades. Então, clientes que querem iniciar a sua atuação no mercado internacional não sabem por onde, então a gente consegue fazer esse desenvolvimento do fornecedor no exterior, fazer a identificação do produto conforme a inspeção técnica, ele validar para nós, se necessário trazer amostras, fazer a homologação da fábrica, acompanhamento da operação para embarque e depois fazer todo o gerenciamento logístico. Então, dando a parte do agenciamento, desembaraço, transporte e conforme eu informei, entendendo qual que é o produto, fazendo um desenho tributário, aduaneiro. Em cima disso, nós temos a Active Trade também, que ela pode ser um fator decisivo em relação a essa carga tributária nossa do Brasil, para encontrar a melhor forma de fazer essa operação mais eficiente no Brasil. Cara, que legal. E aí, o que um empreendedor, na sua visão, precisa entender antes dele se jogar ali nesse mundo de importação e exportação? E eu falo isso porque eu tenho, na Vinta eu tenho pessoas e clientes ali, empresas que estão justamente nesse momento de pensar, olhar para isso. O que esse empreendedor precisa entender antes? Primeiro, ele precisa se planejar. Eu acho que não pode mais ser amador, porque existem diversos riscos dentro da operação. Então, se você está empenhado a desenvolver um projeto, gerar escala no comércio exterior, é muito importante você conseguir entender o quanto que esse planejamento, desenho dos cenários é importante e, obviamente, ter a ciência que um parceiro estratégico como a Active Comex ou você desenvolver uma estrutura interna com essa expertise, ela é obrigatória para você conseguir gerenciar todas essas etapas do processo. Porque se você negligenciar algum detalhe, isso pode custar caro. É uma negociação de terminal que não foi feita, é uma negociação de free time, de demurge, que é o aluguel do container que não foi concluída, é um NCM que foi classificado errado, uma situação que vai impactar na nossa operação. Entendi. Então, a Active Comex hoje, ela, igual você mencionou, ela se posiciona como parceiro estratégico porque a gente consegue olhar de uma maneira macro toda a operação e se responsabilizar junto com o cliente e fazer o melhor planejamento logístico e aduaneiro tributário para cada detalhe da operação. É um sócio, cara. É um sócio ali para operação. Cara, é muito bom ter o empresário ter essa tranquilidade de confiança, né? Dele poder não fechar o olho, né? Mas poder contar com uma empresa que realmente vai ativar, né, essa atividade como se a empresa fosse justamente dela, né? E aí, uma pergunta, cara, se você puder falar, é claro, qual foi a coisa mais curiosa que você teve que, tipo, fazer a importação e a exportação, assim, que você falou, caramba, diferente. Duas, né? A primeira vez foi quando fiz uma importação de uma mudança de um não é o nosso foco, né? Mas para ajudar uma embaixada inglesa, durante a mudança tem toda a etapa de fazer lá a relação dos pertences e a pessoa que estava no Brasil quis trazer papel higiênico. Aí eu falei, poxa, papel higiênico, parece que o cara tá vindo pra selva, né? Mas assim, o cara trouxe até papel higiênico porque achava que não tinha papel higiênico. Isso foi um fato engraçado. Mas outras que acabam, né, não sendo muito no nosso dia a dia, mas acabam aparecendo para nós, como, por exemplo, caixão. Todo dia estava fazendo uma operação aí de
toda a estimativa aí para trazer caixão para o Brasil. Né? Caixão. Caixão. Então, nunca imaginei, né, fazer esse processo de caixão. E é um projeto aí que acaba sendo até, né, engraçado, vamos dizer assim, de fazer essa estimativa de operação. Porra, diferente, né, cara? O papel higiênico e caixão. Meu Deus do céu. Ô, Flávio, nesse tempo que você atua hoje, que você atua, né, no comércio exterior, qual foi o erro mais caro que você vivenciou ali no setor? Cara, o erro mais caro para mim, agora falando estrategicamente, foi quando na minha antiga empresa eu acabei desfocando em relação ao comércio exterior e acabei me posicionando também como um operador logístico nacional, onde a gente começou a ter armazém, muito caminhão, frota, fazendo atuações em diversos pontos do Brasil, distribuição. Virei uma transportadora. Então eu acabei saindo da minha expertise, o meu foco, né, devido obviamente a necessidade daquele momento de fazer um projeto novo acontecer, onde impactou, obviamente, aí no todo um planejamento que havíamos feito inicialmente, mudamos o foco. Então, um erro de execução mesmo, de mudança da estratégia, de se posicionar como também um operador logístico nacional, a gente, naquele momento, não estávamos preparados para isso. Cara, é um erro caro, né? Mas a longo prazo acabou se tornando barato, né? Porque aí você não errou novamente na Active Comex, né? E faz parte mesmo da jornada ali de empreender, Exato. Né? E aí, ainda falando dessa mesma visão de erro, acerto, se você pudesse falar um valor ali, cultural até, né? Um propósito, um valor ali de toda empresa do teu segmento, se ele pudesse escolher um valor só, qual seria? Né? Explica para mim também por que você escolheu esse valor. Transparência, cara. Porque assim, na nossa área de comércio, como são diversos detalhes, complexidades, muitas vezes vêm os clientes com aquele pé atrás, naquele questionamento, achando que sempre estão querendo levar vantagem, inventando custos que para ele nunca está claro, né? São nomenclaturas em inglês, são custos cobrados na origem, são impostos, armazenagens. Então, todos os clientes que chegam até nós, eles vêm com esse pé atrás em relação a quanto que vai custar o produto final, porque ele não tem essa expertise, não tem essa noção realmente como funciona. Então, um dos nossos pilares lá é exatamente se tornar um parceiro estratégico de uma forma totalmente transparente para que o cliente entenda o que é o custo do produto, o que são os impostos, o que são os custos logísticos, o que são os nossos honorários e que ele fique totalmente confiável como a operação vai acontecer, de uma forma que a gente consiga girar, né, cada vez mais esse elo de confiança, essa parceria estratégica e conseguir em conjunto desenvolver outros negócios, né, em parceria. Justamente para ele não ter nenhuma surpresa, né, ali. E, poxa, isso é muito importante. Então, transparência é o valor que você escolheu. Cara, a gente já está indo pro final aqui do nosso podcast. E aí tem uma pergunta que eu sempre faço para convidado, eu acho legal, né? E aí vou compartilhar contigo essa pergunta. Se você pudesse sentar com uma pessoa aqui na tua frente, né? Que traria visão ali do futuro do comércio exterior, sei lá, um líder do setor, um CEO global, um fornecedor, quem seria essa pessoa? João Adib. Caraca. João Adib, porque por dois motivos. Primeiro, por todo o trabalho que ele vem fazendo em relação à cultura de empresa, posicionamento e empreendedorismo do mercado nacional. Sim. Mas também, recentemente, eu vi que ele entendeu o quanto que o Brasil possa, né, também se posicionar, e ele, obviamente, como empresa, no mercado internacional. E com isso, estrategicamente, ele, né, se fez aí uma fusão, aí uma venda, uma parte junto com um grupo de investimento estrangeiro, onde o projeto dele é começar a expandir a sua empresa no mercado internacional. Então já é um big player nacional, então você imagina ele com essa expertise de distribuição no mercado internacional. Cara. Então essa visão de escala que o Brasil já é um país totalmente
enorme, consegue gerar essa escala. Agora você imagina você tendo essa visão e entendendo como que funciona o jogo internacional para você conseguir ter essa presença global. Então, eu acho que ele já está bem estruturado e essa visão estratégica seria muito interessante esse compartilhamento. Esse cara, ele acelerou muito, muito, muito. A gente tem a oportunidade, né, de ir em alguns eventos onde ele está e, assim, é impressionante o quanto que ele impacta quando ele vai lá na frente e compartilha a operação, os bastidores, as inovações que ele vem fazendo. Quem sabe, né? A gente não traga ele aqui e você aí como nosso co-host nesse podcast. Imagina. E você acredita, cara? Aqui no G4, aqui no Scale, um belo dia eu tava brincando lá e me vieram perguntar se eu não era o Adib. Eu falei, puxa, o pessoal começou a me chamar de João Adib. É mesmo? Foi de sacanagem. E pior que não tinha nem começado o happy hour ainda, você imagina. Então, pô, a galera tava sóbria ainda. Pô, temos que fazer isso acontecer, cara. Vamos ver, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Por que não, né? Ô Flávio, se você pudesse reviver ali um momento dessa jornada, né? Pra refazer ou até viver de novo ali com mais calma, qual seria? Cara, acho que foram 2 momentos, né? O primeiro, quando realmente tive esse input de pensar numa vida empreendedora, uma coisa que eu não tive. Então, ter essa iniciativa, vamos dizer assim, né? De fazer uma coisa totalmente ao contrário do que me foi ensinado, influenciado, não tinha referência nenhuma. Então, acho que foi uma coisa importante conseguir construir isso totalmente sozinho, né? Uhum. E, obviamente, agora nesse segundo momento, né, da abertura da Active Comex, né, do início, do final de uma sociedade, abertura sozinho, ter passar por um momento de desconfiança, né, da sua possível capacidade, e hoje você vê que foi uma situação promissora, foi uma situação potencial que só valida toda uma trajetória de altos e baixos, mas a gente consegue seguir num caminho correto, num caminho próspero, num caminho estratégico mesmo, do que a gente sabe fazer, qual que é a nossa expertise e o que a gente possa agregar e influenciar as empresas a trazerem um resultado maior dentro desse mercado. Então, para mim, essas 2 situações, entendendo o quanto que as pessoas confiam no meu trabalho, na minha expertise, e o quanto que hoje a gente consegue auxiliá-las a encontrar esse ponto, essa estratégia, para mim, foram bastante importantes. Cara, legal. E se você pudesse dar uma dica ali pro pequeno empresário que sonha em exportar ou importar, mas ele não tem coragem ainda, qual que seria? Encontrar o parceiro estratégico ou ligar para a Active Comex lá, vai ser um prazer entender a sua demanda. O nosso time lá estará totalmente preparado para conseguir entender no detalhe, fazer todo um desenho personalizado, mas realmente fazer cenários, porque dependendo do tamanho da empresa, a gente sabe que existe uma limitação de capital, risco, projeto, e o nosso objetivo é dar desde isso para ele todas as informações, detalhes, desenhar de uma forma que ele consiga iniciar o projeto e de alguma forma ir escalando posteriormente até chegar aí dentro do planejamento estratégico. Eu gosto de sempre terminar assim uma frase final ali, né, sobre todo o escopo ali do tema que a gente escolhe, né, que basicamente é o seguinte, que abrir o Brasil para o mundo, ele exige mais do que coragem, né? A gente acabou de falar de coragem. Tem que ter uma cultura forte, um time pronto para o jogo, mas aí eu anotei aqui na frente, principalmente encontrar um parceiro que te entregue transparência, que foi o que você falou. Exatamente. Não é isso? Pessoal, a gente vai colocar aqui o QR Code da Active Comex para você entrar em contato com o time, né? Então, quem estiver precisando de algum serviço ali da Active, né? Flávio, fala aí pro pessoal como que faz para te seguir, tá? O Flávio mesmo, né? Vamos trabalhar aí o perfil do Flávio. Legal. E também da Active, né? O editor vai colocar aí na tela as suas redes, as redes também da
da Active Comex e vai ter o QR Code também para entrar em contato diretamente com o time. Fala aí com o pessoal. Bom, por gentileza aí, pessoal, vai ser mais do que um prazer receber nas nossas redes sociais, né? A minha específica é F_M Rodrigues, a da Active Comex é Active Comex, tanto no Instagram também quanto nos nossos sites. A gente compartilha conteúdos, né? Todas essas experiências, informações relacionadas à nossa área de comércio exterior. E mais uma vez, obrigado aí pelo convite do projeto aí. Foi uma honra participar, espero ter contribuído aí. Porra, contribuiu demais. Legal, muito obrigado. Cara, turma, eu vou pedir também para vocês seguirem a VintelBR, tá? Que é a nossa empresa. Me seguir também, óbvio, Rafa Gama com PH, não esquece, é com PH. E @mesadegaut. Manda esse papo, tá? Compartilha ali tanto no Spotify quanto no YouTube. Para quem sonha em importar, quem já atua também nisso, né? Quem já faz isso, dá uma chance também para a Active Comex. Às vezes está trabalhando com outro fornecedor, mas vale um diagnóstico. Afinal de contas, não custa, né? Exatamente. Fazer um diagnóstico ali não custa. E se a sua operação comercial tá travada e precisa ali implementar uma máquina de vendas, também vai ter o QR Code da Vintel ali que o nosso time vai conversar, vai fazer o diagnóstico. É gratuito, só custa tempo, né? Mas tá tranquilo. Vamos embora. Flávio, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu quero que você esteja aqui mais vezes, não só como convidado, mas também como nosso parceiro aqui, co-host ali, para a gente conversar com pessoas que fazem sentido ali, que tenham fit ali com o teu negócio. Também acho que vai ser bastante bacana ali a gente trazer essas pessoas. Legal, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar do projeto. Tamo junto. Galera, a gente fica por aqui. É isso, tamo junto. Valeu!